Uma excelente semana para você, podcast da SIC, para você aqui nas plataformas digitais da Associação Empresarial de Concórdia. Olha só, hoje recebendo aqui o Vandoir Martini, que é um dos diretores da entidade e, claro, presidente da Copérdia. Obrigado pela presença. Paulo, obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar a todos que estão acompanhando esse nosso podcast aqui e agradecer pela oportunidade de falar aqui desse canal tão importante da Associação Comercial de Concórdia, né? Falar de uma empresa que vai completar 58 anos, Paulo. Pois é, mas que grande história, né? A gente fala da Copérdia e relembra como começou, né, Martini? Como está hoje, como começou, os próprios cooperados falam, né, com muita honra, com muita alegria de poder ver a cooperativa no estágio que se encontra hoje, né? E um pouquinho da história pra gente aí, como é que começou essa ideia da Copérdia e como é que ela se transformou nessa cooperativa tão gigantesca que ela é hoje. Bom, Paulo, eu creio que a gente sempre comenta em todos os aniversários, você imagina há 58 anos atrás as pessoas se reunindo para tratar de cooperação, né? Ou seja, vamos criar alguma coisa junto. Nossa, era tão difícil, eu acredito. Hoje ainda é um pouco difícil, né? Vamos fazer alguma coisa para começar e fazer. E essas pessoas tiveram, então, essa sensibilidade de declinar dos interesses pessoais, né? Para unir força e construir uma história, né? Porque eles começaram a história, né? Eles começaram, eles deram o primeiro passo e lá para cá, quantas coisas aconteceram no mundo, né? Sim. Na economia do mundo, como tudo se transformou, como a gente olha, por exemplo, há 58 anos atrás, como é que era o nosso modelo de produção, como é que era a organização das nossas propriedades, né? Como é que era a cultura do povo quando tinha que fazer um negócio junto. Hoje a gente ainda tem um pouco mais de discernimento para fazer um negócio, mas na época, com certeza absoluta, era no olho, né? Ou seja, vamos fazer um negócio junto, fio do bigode no máximo, né? Não tinha... E hoje a gente já, claro, evoluiu, o mundo mudou, a economia mudou, né? Hoje a gente imagina que o que já é produzido aqui numa comunidade onde a Copérdia está, ela está sendo colocada na mesa de um consumidor lá no Japão, na China, através da Aurora Coop, né, industrializando. Então, olha como tudo isso mudou e como que a gente conseguiu se organizar nesse sistema para continuar elevando aí o nível de conhecimento das pessoas e, com certeza, posicionando a Copérdia na marca que ela está e aonde ela ainda merece chegar. E sabendo que esse produto chega para tantos países, né, Martini, a Copérdia com a sua equipe também está constantemente nesses movimentos de participar de eventos internacionais, os colaboradores, os gerentes, a equipe gestora da Copérdia sempre viajando em busca de conhecimento, outros países, outras culturas, outros conceitos, tudo isso faz parte, né, desse processo de universalização dos negócios em se tratando de cooperativa. Exatamente, Paulo. Eu acho que eu quero acrescentar aqui os nossos produtores também, porque também a gente tem esse trabalho com eles. Muitas vezes as pessoas dizem, tá passeando de novo, tá lá viajando. Mas assim, é claro que a gente vai ter que conhecer as coisas para entenderem se a gente está bem posicionado, se a gente precisa mudar alguma coisa e às vezes, por que a gente visita, por exemplo, a propriedade de um vizinho nosso, de um produtor nosso? Por que a gente visita uma propriedade numa outra região do estado, uma mesma propriedade da cooperativa, um produtor da cooperativa num outro estado, um produtor da cooperativa que a gente frequentemente leva produtores conhecer outros países, a forma de produção, a cultura, como é que lida com essa falta de mão de obra, por exemplo. A gente acha que ela existe só aqui, você sai daqui, vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para a América do Norte, você vai para a Ásia, você vai para qualquer parte do planeta, você pede, qual é a maior dificuldade? É a mão de obra. Então vamos implantar a tecnologia, aí você... Então, Paulo, é necessário que a gente saia do nosso ambiente, do nosso casulo, para a gente enxergar as coisas diferentes. E aí, Paulo, eu quero aproveitar para confessar uma coisa que tenho observado no Brasil dos produtores. Quando a gente sai do Brasil e vai ver o modelo de produção e os produtores dos outros países,
o nosso produtor está numa velocidade de mudança, de adaptação, de organização, de querer, muito diferente do que em muitas partes do mundo, quando a gente vai visitar, quando a gente vai ver. E o nosso produtor, o cooperado da Copérdia, tem evoluído de forma significativa na profissionalização lá da produção da propriedade. Perfeito. Ou seja, uma vez... existe, claro, as exceções que ainda funcionam no modelo que a gente tem que ter a insistência técnica, né? Mas hoje o produtor quer assistência da cooperativa, da equipe técnica, senta, discute, define qual é o protocolo para usar aqui, como é que a gente vai fazer para crescer junto, olha, eu tô querendo ampliar, como é que a gente faz, né? Qual é que é a cooperativa de crédito que vocês me apresentam para colocar recurso? Então, mudou muito aquela forma de você gestionar a cooperativa, onde você tinha que, que ir lá e fazer todo um diálogo, a gente tinha que ter hoje o produtor procura, olha, eu ouvi falar que a Copérdia está no guarda-chuva aí do projeto da Aurora 2035, como é que eu vou me adequar a isso porque eu quero participar? Então, Paulo, acho que há de se dizer que sim, a gestão da cooperativa vem evoluindo, mas o produtor da Copérdia, a grande maioria que está no foco, na produção, que está olhando para a sucessão, que está olhando para a gestão da atividade, vem numa evolução que às vezes até deixa a gente um pouco mais preocupado, no sentido que nós temos que acelerar mais enquanto gestor para a gente dar as respostas que os produtores estão buscando conosco. O próprio Tecnoeste é um exemplo disso, como o produtor é ávido por tecnologias, por conhecer, por saber os detalhes, né, como fazer, como utilizar determinado mecanismo, equipamento, quais os custos, qual o custo-benefício, quais as vantagens, quais seriam as possíveis desvantagens, riscos, oportunidades. O produtor está muito atento, né? Também esse é o universo de tecnologias, né? Com certeza, Tecnoeste tem sido uma experiência espetacular. Eu acho que talvez lá no início a gente tinha um foco muito forte, por exemplo, no plantio, né? Plantio de semente de milho, de soja, de feijão, enfim, as culturas de grãos, e com esse processo de mudança, essas tecnologias que a gente vem trazendo, as integradoras, né, essas grandes companhias produtoras de alimentos, das proteínas, estamos falando aqui do nosso guarda-chuva da Aurora Coop, como a gente tem feito um trabalho, e esse produtor, ele vai lá, não é mais eu tô indo no Tecnoeste fazer uma visita, antigamente a gente vou dar uma passada por lá. Não, Martini, eu vou, mas eu quero lá ver na suinocultura o que a gente tem, o que dá para fazer. No leite, olha o exemplo do leite, o patamar de nivelamento dos produtores, no crescimento, na preocupação constante do trabalho deles no dia a dia, de melhorar, de buscar solução para o seu rebanho, para a sua propriedade. Então, que me desculpe, mas existe muito produtor que ainda ele tem o leite como uma atividade, não estou dizendo que está errado, uma atividade de sustento, né? Uma atividade que... mas a grande maioria já transformou essa atividade de leite, que era de subsistência, em uma atividade empresarial. Então você tem um nível de engajamento em tecnologia, em gestão de propriedade, muito diferente, muitas vezes, de algumas áreas que nós mesmos na cooperativa temos, né? Então, acho que esse processo todo, ele vem de eventos como o Tecnoeste, essas incursões que se vê por aí, esses cursos, esses treinamentos, trabalho com o Senar, trabalho com, eu acho que é um conjunto dessa obra toda. O Sescope, que é fundamental, né? O Sescope, o Sesc, enfim, a Aurora, sempre muito preocupada em qualidade de produto, né? Ou seja, não dá mais para a gente pensar da forma que a gente pensava até bem pouco tempo atrás. O cooperativismo, ele tem uma característica de estar muito presente nas comunidades, e não é diferente com a Copérdia, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A presença da Copérdia nas comunidades, em sua área de atuação, que é muito grande, que é gigantesca, são mais de 300 municípios. Como é que é essa presença? Qual é o feedback que se tem em relação a isso? Olha, Paulo, eu creio que a Copérdia o sistema cooperativo tem se esforçado, né? A Copérdia tem se esforçado, a sua equipe, mas a gente não consegue alcançar
a todo a nossa vontade, né? Então, é natural que ao longo desse tempo, desse período, a própria cooperativa vai começando a selecionar o seu cooperado, ou seja, aquele cooperado que quer vir junto com a cooperativa. Como eu falei, vamos lá, vamos falar aqui do exemplo prático, né? A Aurora tem um plano de atividade de negócio até 2035. Vou falar de uma área. A Aurora hoje tem cerca de 1,5 milhão de litros de leite por dia, quer industrializar 3 milhões de litros de leite por dia em 2035. Tem que dobrar a produção. Tô certo? Claro. A Copérdia é responsável desse volume por 20%. Então, se eu tenho que dobrar a produção, a Aurora tem que dobrar a produção, a Copérdia precisa dobrar a produção dela, se ela quiser continuar com os 20%. Se ela não quiser, o seu produtor não quiser, certamente alguém vai fazer. Então, o nosso trabalho é nesse sentido, é chegar lá na propriedade, Paulo, ó, tem como fazer. Como é que se começa isso? Não precisa fazer tudo. Vamos sair daqui e dobrar a produção. Não. Nós precisamos planejar para que em 2035 a gente chegue lá com esse volume. Então, como é que começa? Bom, a gente precisa começar assim, tem essa oportunidade, tem esse investimento necessário, mas não precisa ser feito agora. De repente, a gente tem que organizar o processo dessa forma. Porque eu penso assim, Paulo, muitas vezes as pessoas me dizem, Martini, mas isso é um sonho, isso não vai acontecer. Mas, gente... acontece, existem muitos produtores rurais que eram de agricultura familiar, né, a sua produção da agricultura familiar, que continua a família trabalhando, mas são empresários. Eles têm funcionários nas propriedades, eles têm a estrutura das propriedades extremamente organizadas, então você continua sendo um produtor, tá certo? Que começou lá com uma vaquinha, sei lá, um frango, uma matriz, você foi crescendo, evoluindo, o guarda-chuva está dizendo que tem oportunidade, como que eu vou adequar isso? Martini, mas claro que dá, é lógico que dá. Eu, por exemplo, sou um empresário rural que tenho a produção de ovos férteis com a Aurora e eu não tô lá na minha granja todo dia, nem toda semana. Tenho meu filho que vai lá uma vez por semana, 2 vezes, dá uma olhada, tem uma organização, uma propriedade que é uma empresa que está lá. Então ela tem meta de coleta de ovos, ela tem uma série de metas, ela tem uma estrutura, por exemplo, lá na propriedade, tem casa para todo mundo morar, de graça, então as pessoas moram de graça na propriedade, a propriedade dá 20 quilômetros aqui do centro de Concórdia. Nós temos o serviço, por exemplo, do Poder Público Municipal de Concórdia, que tem uma logística para buscar o filho desse funcionário para levar para a escola, para dar educação. Eu tenho a minha esposa, por exemplo, que vai lá a cada 15 dias dar aula de graça, aula de reforço para os filhos dos funcionários. Então, quer dizer, você precisa pensar em criar um ambiente adequado. Para ser um empresário, Martini, mas eu vou produzir, eu, meu filho, a minha nora, mas você tem que se preocupar em dar um lugar legal para eles morar, tem que estar bem definido qual é que é o salário de cada um, qual é que é a responsabilidade de cada um, porque mesmo sendo uma mão de obra familiar, ela tem que ter um cunho e um olhar para resultado, porque resultado gera planejamento adequado, gera renda adequada, gera qualidade de vida e gera sucessão, não tem jeito. Não dá pra gente imaginar que tem de outra forma. Martini, mas desse meu jeito também funciona. Ótimo, que bom! Mas será que a gente tem desse modelo uma capacidade, por exemplo, de aproveitar ou dobrar dessa oportunidade que o sistema está oferecendo? O que eu tenho que fazer nisso para mim participar? Martini, não funciona? Funciona sim, porque tem muito produtor, tem muito empresário que funciona dessa forma. Por que a gente não consegue fazer? Gestão profissional. Tem que se desafiar. Martini, mas vamos bater cabeça, nem sempre vai dar certo. É lógico, é natural, né? Agora, eu acho que é aí que entra o sistema cooperativo, a cooperativa, são 58 anos de história, solidez, projeto firme no propósito,
propósito, o guarda-chuva Aurora Coop firme, junto com as outras 14 cooperativas do sistema. A gente sabe o que quer. Precisamos trabalhar para que ao tempo a gente chegue lá e consiga alcançar esses objetivos. Martini, obrigado pela presença, que bom tê-lo aqui para falar da Copérdia. Parabéns a todos que integram essa cooperativa, que orgulha a todos nós. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo, obrigado a você ouvinte aí, obrigado a toda a comunidade que participa aí e que tem um carinho especial pela Copérdia. Parabéns a todos os cooperados, clientes, amigos e principalmente a todos os parceiros que gostam dessa cooperativa. Nós trouxemos aqui no podcast da SIC o presidente da Copérdia, Vandoir Martini, nessa semana. Um abraço e até a próxima.